e hoje vamos recapitular uma história muito interessante do filme Clique. Começamos com o filho e a filha do Michael, que é o Ben e a Samantha, tentando pegar os doces dele, mas o Michael se levanta e impede deles pegarem os doces. O Michael ele começa a se ajeitar para ir para o trabalho e a filha dele pergunta quando ele vai terminar a Casa da Árvore, que ele tinha começado mas parou pela metade e já faz 2 meses. E o Adam ele vai assistir TV, mas ele fica perdido, porque tem vários controles na mesa. E no momento que o Michael está indo para o trabalho, aparece um garoto que fica falando mal do carro dele. Esse garoto é o Kevin, e comparando o carro do Michael com o do pai dele. Mas ele vai para o trabalho e assim que ele chega, todos ficam dando bom dia para ele, mas ele não responde nenhum com bom dia. E ele chega atrasado, ele tinha que estar em uma reunião, mas acabou chegando atrasado. E a assistente dele, a Alice, chega nele pedindo para fazer xixi. E quando ele entra na reunião, ele acaba sem querer falando mal do carro do príncipe Habibu. E o Michael ele apresenta o projeto dele, mas o príncipe Habibu ele pede para tirar o pátio e aumentar o bar, que era para ser um restaurante. E o Michael ele acaba vacilando mais uma vez, que ele compara o restaurante do príncipe Habibu com um bordel. Mas dá tudo certo na reunião. E o chefe do Michael mostra um estacionamento que vai ser derrubado e vai ser construído lá um hotel de luxo. E ele oferece ao Michael uma proposta. E o Michael ele aceita, mas ele fala que vai passar o fim de semana do feriado de 4 de julho com os filhos dele, para depois começar o projeto. Mas o chefe dele fala que então vai colocar outra pessoa para fazer o projeto, por causa que o chefe do Michael quer que ele pense logo em um projeto. Então o Michael aceita e que vai cancelar o 4 de julho com o filho e a filha dele. E o Michael fala que à noite vai ter uma competição de natação que o filho dele vai participar. E ele pede para o chefe, mas o chefe fica com aquela cara de não, porque eles vão ter que ir para um happy hour com o príncipe Habibu. Então o Michael fala que era só brincadeira, mas ele vai até a competição de natação. Mas ele chega atrasado e a competição já acabou quando ele chegou lá. E ele confundiu o filho dele com um japonês. Ele encontra o filho dele, mas ele está bravo com o Michael porque ele não viu a competição. À noite eles vão para uma festa e o Michael fica no telefone. E na mesa que está o pai dele e a mãe dele, que é o Ted e a Trudy, eles ficam falando que o Michael está fazendo tudo errado e que ele não vai viver tanto se continuar do jeito que ele está. E a filha do Michael, a Samantha, ela escuta isso e vai falar com ele, perguntando se ele vai viver pouco. E o Michael fala no telefone 1 minuto. E a filha dele acha que ele só vai viver por 1 minuto e começa a chorar e abraçar ele. Mas ele fala que vai viver por uns 200 anos. E lá perto tem uns garotos que ficam soltando fogos e o Michael fala para eles pararem. E o Ben ele gosta de fazer uma mágica, que é com uma moeda, que ele arranca um pedaço da moeda e coloca na boca e fica segurando a outra metade na mão. E quando ele cospe, a moeda fica inteira. E todos ficam impressionados e perguntando como ele fez aquilo. Mas ele fala que um bom mágico nunca revela seus segredos. E aqueles garotos soltam fogos novamente e ainda provocam o Michael. Aí o Michael sai correndo para cima dos garotos. Aí eles vão para casa e o Michael ele vai assistir um documentário sobre arquitetura asiático. E ele acaba discutindo com a dona porque ele fala que não vai dar para terminar a Casa da Árvore e acampar no fim de semana. Quando ele vai ligar a TV, ele acaba controlando um avião de controle de remoto, pensando que era o controle da TV. E ele sai para ir comprar um controle, e ele entra em um armazém e lá ele avista uma cama e se deita lá de tão cansado que ele está. Mas quando ele olha para frente, ele vê o local onde vende controles. E o Michael fala que quer um controle, que ajuda ele para deixar a vida dele mais fácil. E o Morty ele fala de um controle muito avançado, que nem foi lançado ainda. O Michael e o Morty eles entram em uma sala com um nome muito mais além, e lá em cima da partilheira tem um controle. E então o Morty dá para o Michael e dá o controle sem o Michael precisar pagar nada. E o Michael ele estranha, mas ele decide levar o controle. Quando ele chega em casa, ele pega os doces e vai assistir o documentário asiático. Mas chega a dona e ela fala para o Michael que contou para o Ben e a Samantha que não vai dar para acampar no fim de semana. E eles entenderam. E que no final de semana vai dar para eles trazerem amigos, para eles brincarem. E ela pergunta se quando o Michael ganhar o cargo, se ele vai ter mais tempo em casa, ou se vai piorar. Mas o Michael dá uma pausa na TV, mas acaba que dá pausa no tempo também. Que a dona, ela fica sem se mexer. E ele nem percebe, ele tira de pausa o documentário e a dona ela volta a se mexer novamente. E ele está trabalhando, mas o pet dele começa a latir alto, e ele fala para o pet não latir, para não acordar a dona e o Ben e a Samantha.
Então ele pega o controle e faz plantinho para o pet, abaixando o volume da TV com o controle, e dá certo, o volume abaixa inteiro e não sai mais o som do latido do pet. Aí ele aumenta o volume e fica dando para ouvir o latido. Aí ele até pensa que isso é efeito dos remédios que ele tomou com os doces. Aí ele leva o pet dele para fora, para o pet conseguir fazer as necessidades dele. E fica demorando, então o Michael ele usa o controle e aperta em acelerar. E acelera mesmo, o pet fica bem rápido. E então ele fica assustado e sai correndo para dentro de casa. Quando é no outro dia, a dona ela está conversando com a amiga dela, a Janine, e aparece o Michael. Ele senta na cadeira perto da mesa e a Janine ela começa a conversar com o Michael. E o Michael ofende ela, falando que ela já traiu os namorados dela. E ela começa a surtar e o Michael ele vê o controle na mesa e ele pega e aperta no botão mudo. E fica tudo em silêncio. E quando a Janine vai embora, a dona vai falar com o Michael. Aí ele tira do mudo e sai de casa. E quando o Michael sai, aparece o Ben e a Samantha. E eles falam do robô que o Kevin comprou. E o Michael fala que achou legal. E o Kevin diz que aquele robô custa mais que o carro do Michael. Aí o Michael vai e passa com o carro por cima do robô. Bom, o Michael ele volta para aquela loja de controles. E chega lá falando que tudo aquilo é um reality. E ele fica até dançando em uma câmera. E tem lá, mas o Morty pede para ele clicar no botão menu. Quando ele aperta, aparece a vida dele toda. E ele escolhe ir para um tempo de quando ele era pequeno. E que tem uma parte que ele convida os amigos para ir comer na barraca dele. Mas todos os garotos recusam, porque eles preferem comer no trailer de outro garoto. E tem lá, e porque tem TV. E na do Michael não tinha. E também porque o Michael estava em uma barraca e a dos outros era trailer. E nesse tempo também, o Ted mostra pela primeira vez o truque de mágica da moeda. E o Michael sabia o tempo todo que aquela moeda era que se comprava em lojas de mágica. Mas o Michael fingia que não sabia do truque. Aí eles voltam para a vida atual e o Michael ele vai para o trabalho. E o John ele vai viajar e ele já cobra novamente o Michael. Porque se ele conseguir fechar com aquele hotel dos asiáticos, aí os dois vão ser sócios. E uma garota que ia viajar com o John desistiu de viajar com ele. Aí o Michael fala da Janine para o John. E aparece a Alice com um bilhete e entrega para o Michael, só pedindo para ir no banheiro. E o Michael grita, falando para ir logo. Quando o Michael vai para casa, o filho dele está jogando beisebol com o Kevin. E o Kevin fala que o Ben é ruim. Aí o Michael dá pausa e quando o Ben joga a bola, ele vai e abaixa a mão do Kevin. E quando o Michael tira de pausa, a bola vai na cara do Kevin. Quando o Michael entra para dentro de casa, ele vê a dona conversando com os pais dele, convidando para um jantar. E o Michael ele não quer, mas ele acaba aceitando. Mas ele pega o controle e fica pulando até o fim do jantar. E ele pula para o momento que ele está produzindo o projeto dele. E aparece a dona lá e fala para ele olhar o Ben e a Samantha por 10 minutos. Mas ele fala que não quer, porque ele tem que terminar o projeto dele. Aí ela começa a discutir com ele, então ele pula a discussão. E depois ele vai para o quarto e a dona ainda está acordada. E ela fala que não está conseguindo dormir. E então o Michael começa a fazer massagem nela. E ele pula para o momento que eles fazem aquelas coisas. E a dona ela pergunta se está confirmado. E o Michael fica sem entender, por causa que no jantar ele falou que podia almoçar e escolheu o presente do pai dele. E ele confirma que sim, mas não fazia ideia disso. E o Michael ele liga para o Morty, mas o Morty já aparece na porta dele. E então ele pergunta porque não se lembra do que a dona falou para ele no jantar. E o Morty explica que ele estava no piloto automático. Que o corpo fica naquele momento, mas a mente está em outro lugar. E o corpo só faz responder automaticamente. E o Michael ele começa a tossir bastante. E ele pega o controle e coloca para o tempo que o resfriado dele já passou. E ele acorda bem e se levanta e vai para o trabalho. E quando ele está indo para o trabalho, tem um trânsito grande. E aparece do lado dele o Latrell cantando. Aí ele coloca no mudo e ele passa tudo depois do trânsito. E quando ele para, ele tenta colocar bronzeado nele. E ele coloca de várias cores, mas ele consegue colocar o bronzeado. Quando ele chega lá, é dia de palestra. E o John ele começa a fazer a palestra. E o Michael fica no controle colocando o John de várias formas. E ele fica rindo. E ele também muda o idioma. E o Michael e o John eles vão jantar com os asiáticos para tentar fechar o contrato. Quando o John vai no banheiro e os asiáticos vão conversar em outro lugar, o Michael ele usa o controle para escutar os asiáticos. Ele coloca no idioma dele para conseguir entender. E os asiáticos estão detonando os dois, o Michael e o John. Eles dizem que o projeto é ruim. E o Michael usa isso a seu favor e consegue fechar o contrato. Bom, quando o Michael chega em casa, ele comprou bicicletas para o Ben e para a Samantha e comprou uma bolsa para a dona. E ela falou que sabia que hoje ia ser dia de sorte, porque ela escutou a primeira música do beijo deles. E o Michael não lembra da música, então ele usa o controle para voltar no tempo e ver qual era a música. E ele diz à dona,
Quando o Michael vai para o trabalho, ele vai conversar com o John e ele pensava que já tinha sido promovido. Mas o John fala que não, que ele só vai ser promovido se conseguir manter um bom lucro para os asiáticos. E o Michael ele dá pausa e dá vários tapas na cara do John. E tira de pausa e o John fala que do nada deu uma dor de cabeça forte. E o Michael ele vai até o Morty para perguntar se ele pode passar para o tempo da promoção dele. E que é só 2 meses. Mas o Morty fala que não, e que não é bom fazer isso, porque em 2 meses muita coisa pode mudar. Mas a dona falou para o Ben e para a Samantha que tinha que devolver as bicicletas. E eles ficaram muito tristes. E o Michael já cansado, ele vai e muda o tempo para o momento da promoção dele. E ele está bem feliz e ele vê que o John e a Janine estão juntos. O Michael ele pensa que é só 2 meses, mas a Janine fala que já fazem 1 ano que estão juntos. E ele começa a ver como tudo mudou. E aquela assistente dele, a Alice, agora virou o Alan. E o Michael está com a dona falando com o Dr. Bergman. Está meio ruim, mas o controle do Michael começa a tocar e pula para outro momento sozinho. E ele vê como Ben e a Samantha estão grandes. E ele vê um novo pet e ele também descobre que o pet que ele tinha antes não está mais vivo. Aí ele começa a chorar e à noite quando o Michael pega o telefone, aparece o Morty na frente dele e ele acaba caindo no chão. E o Morty explica que o controle entende que só vai acontecer para o Michael as vontades dele. Então tudo que ele pulou, ele não vai viver mais naquele momento. E as partes que ele pulou, como por exemplo a discussão, que toda vez que tiver discussão, o controle vai pular. O Michael tenta se livrar do controle, ele joga no lixo e quebra o controle e joga lá fora, mas sempre o controle volta para ele. No outro dia quando ele acorda, a dona pergunta para ele se ele quer tomar banho, mas ele diz que não, porque ele já pulou quando foi tomar banho. E ele tenta fazer de tudo para que não pule mais momentos. Ele vai para o trabalho de bicicleta e de pijama. Chegando lá, o John estranha, mas ele até gosta da ideia do Michael. E decide tirar a camisa também. E ele fala para o Michael que ele e a Janine estão pensando em se mudar para Marrocos e dar uma acalmada no trabalho financeiro. E quando o Michael fala que gostaria de ser presidente, o controle leva ele para outro tempo. E ele acorda em uma casa recebendo a notícia que virou presidente e já se passaram 10 anos. E o Michael ele engordou muito e ele pede para o controle para levar ele para casa. E quando ele chega lá, ele vê o Ben, que também engordou muito, e a filha, a Samantha, que está com um estilo bem diferente. O Michael ele vai para onde está a dona, e aparece o novo namorado da dona, que vai e beija a dona. E o Michael pensa que ela está traindo ele, mas eles se separaram. E o Michael vai para cima do Bill, e eles começam a discutir, e o controle começa a tocar, para pular o tempo. Mas o Michael dá pausa no controle, e ele chuta as partes íntimas do Bill, e faz uma carta para tentar reconquistar a dona, mas quando ele tira de pausa, um pet novo que tinha lá vai e pula em cima do Michael. E ele desmaia, mas ele acorda e já se passaram 6 anos. E ele tinha se descoberto que estava com câncer. E ele emagreceu também, mas ele já está curado e a dona estava lá perto dele. E o Michael ele volta para o trabalho e ele encontra o Ben, o filho dele. E ele também emagreceu. E agora ele trabalha lá com o Michael. E ele chama o Ben e a Samantha e o Ted e a Trudy para sair, mas o Ben fala para o Michael que o Ted não está mais vivo. Aí o Michael começa a chorar e sai da sala, e vai para onde o Ted está enterrado. E o Morty aparece lá, e o Michael pede para ele ir para o último momento que ele viu o pai dele, o Ted. E aparece o Ben indo a mostrar ao Michael o projeto que ele planejou, mas o Michael nem dá atenção, e logo após aparece o Ted, chamando o Ben e o Michael para jantar, para eles se divertirem. O Ben aceita, mas o Michael ele recusa, e o Ted fica insistindo, e o Ted fala que se ele for, vai ensinar o Michael como se faz o truque da moeda. E o Michael fala que sempre soube como fazer aquela mágica, e de forma um pouco agressiva. E o Ted fica triste, e quando ele sai ele até chora. E ele volta para o cemitério e aparece o Morty. E ele fala que é o anjo da morte. E o Michael se irrita e vai para cima do Morty. E o Michael pede para ir para um lugar bom, e ele aparece no casamento do filho dele, o Ben. E ele dá um discurso, e ele vai conversar com a mãe dele. E logo depois ele encontra a dona e o Bill. E começa a tocar a música do primeiro beijo da dona e do Michael. Então a dona pede para o Bill para ela dançar com o Michael. E ele aceita, aí o Michael pega o controle e dá pausa e abaixa a calça do Bill. Mas aí eles começam a dançar, mas aí o Michael ele começa a passar mal. Aí ele é levado ao hospital e foi descoberto que ele rompeu uma artéria. O Ben e a Samantha vai ver o Michael. E ela já está lá há bastante tempo. E ele pergunta o porquê, e ela até fala que uma vez ele disse que ia viver até 200 anos. E o Ben ele fala que cancelou a lua de mel, até porque ele tem que resolver umas coisas no trabalho.
e então ele está cometendo o mesmo erro que o Michael cometeu. E os médicos pedem para os dois saírem, e o Michael fica chamando o Ben para o Ben ir à lua de mel, e não ficar no trabalho. Mas o Ben acaba indo embora e não escuta o que o Michael estava falando, e sai para ir atrás do Ben. O Morty aparece falando para ele ficar, porque é as máquinas que estão deixando ele vivo. Mas mesmo assim ele sai para fora, e ele cai no chão e fica chamando o Ben. Aí o Ben vê e vai até ele. E ele fala para o Ben que a família é mais importante que o trabalho. E aparece a Samantha e a Donna, e ele fala que não viveu até 200 anos, mas que ama muito ela. E ele entrega aquela carta que ele tinha feito para a Donna, e ela se emociona, e fala que vai amar ele para sempre. E ele acaba partindo. E aparece uma luz branca bem forte, e aparece ele deitado naquela cama do armazém, que ele tinha ido. E então ele fica muito feliz e ele começa a abraçar o garoto que trabalha lá, e sai correndo para a casa dos pais dele, e ele fica implorando para o pai dele ensinar o truque de mágica da moeda. O pai dele fala que só vai ensinar se o Michael convidar eles para irem jantar lá mais vezes na casa dele. E ele chama para ir quase todos os dias, e ele fala que ama o pai dele e a mãe dele. E ele sai correndo para a casa e faz barulho, e aparece a Donna. E ele fala que está planejando o projeto da casa na árvore, e ela fica muito feliz. E aparece o Ben e a Samantha, que também fica muito feliz com a novidade. E ele trouxe um novo pet para o outro pet dele. E todos ficam felizes, e com aquele controle e com o bilhete, falando que agora ele sabe que vai fazer a coisa certa, e por isso ele merece uma nova chance. E o Michael vai jogar o controle no lixo, e ele vai aproveitar com a família dele. E assim acaba. E esse foi o vídeo, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are